Olá, pessoal! E sejam muito bem-vindos de volta ao nosso curso de Eletrônica Digital Avançada. Estou super animado para começar este novo módulo com vocês. Prepara-se, porque agora a gente vai mergulhar a fundo no universo prático da eletrônica. Vamos aprender a diagnosticar defeitos, dominar técnicas de conserto profissionais e até mesmo ver como instalar e configurar dispositivos eletrônicos do zero. Este é o módulo onde a teoria encontra a prática e a mágica realmente acontece. Então, pegue suas ferramentas e vamos começar essa jornada incrível. A primeira habilidade de um bom técnico é saber identificar problemas. E muitas vezes, a primeira pista está bem na nossa frente. Olhem só esta placa aqui. Estão vendo? Este componente é um capacitor estufado. Um sinal clássico de falha. E aqui do lado, temos um resistor visivelmente queimado, escurecido. Esses são defeitos que podemos pegar só de bater o olho. A inspeção visual cuidadosa é o seu primeiro e mais poderoso passo no diagnóstico. É como ser um detetive de circuitos. Antes mesmo de ligar qualquer equipamento, você já consegue coletar informações valiosas sobre o que pode estar errado. Portanto, treine seu olhar para procurar por anomalias como essas: componentes trincados, soldas frias ou qualquer sinal de superaquecimento. Claro que nem tudo é visível a olho nu. É aí que entram nossas ferramentas de medição, os verdadeiros superpoderes do técnico de eletrônica. Vamos começar com o nosso melhor amigo, o multímetro. Com ele, podemos fazer testes essenciais, como o teste de continuidade. Vejam só, ao encostar as pontas de prova em uma trilha, o multímetro apita, indicando que há um caminho para a corrente. CN. O apitar, encontramos uma trilha rompida. Também podemos medir tensões, resistências e correntes para verificar se os componentes estão operando dentro dos parâmetros esperados. É uma ferramenta indispensável e super versátil para qualquer bancada. Saber usar todas as suas funções vai economizar horas de trabalho. Agora, quando o problema é mais complexo e envolve sinais que variam no tempo, precisamos de uma ferramenta mais poderosa: o osciloscópio. Ele é como um raio-x para os circuitos, permitindo que a gente visualize a forma de onda de um sinal elétrico. Olhem esta placa de circuito. Eu vou conectar a ponta de prova do osciloscópio neste ponto de teste. Na tela, vemos uma onda quadrada perfeita. Isso nos diz que o sinal do clock está sendo gerado corretamente. Se a onda estivesse distorcida, deformada ou simplesmente não existisse, saberíamos exatamente onde o problema está. Aprender a interpretar os sinais no osciloscópio é o que separa os amadores dos profissionais. É a chave para diagnosticar falhas que seriam impossíveis de encontrar apenas com um multímetro. Com o defeito diagnosticado, é hora de colocar a mão na massa e consertar. E uma das técnicas mais importantes é a soldagem de precisão, especialmente com componentes SMD ou dispositivos de montagem em superfície. Esses componentes são minúsculos e exigem muita habilidade. Observem aqui, estou usando uma estação de ar quente para dessoldar este pequeno chip. O segredo é aplicar o calor de forma uniforme e com a temperatura certa para não danificar nem o componente nem a placa. Depois de removido, limpamos a área e preparamos
para soldar o novo componente. Com um ferro de solda de ponta fina e um pouco de fluxo, soldamos cada pino cuidadosamente. É um trabalho que exige paciência e firmeza, mas com a prática se torna uma segunda natureza. Às vezes, o problema não está no componente, mas na própria placa de circuito impresso. As trilhas, que são os caminhos de cobre que conectam os componentes, podem se romper ou corroer. Mas não se preocupe, nem sempre é preciso descartar a placa. Nós podemos reparar essas trilhas. Vejam este exemplo de uma trilha danificada. Primeiro, eu raspo cuidadosamente o verniz protetor em ambos os lados da ruptura para expor o cobre. Em seguida, uso um pedaço fino de fio de cobre, conhecido como fio de jumper, para criar uma ponte sobre a parte danificada. Com uma solda bem delicada em cada ponta, restabelecemos a conexão. Por fim, aplicamos uma máscara de solda UV para proteger o reparo e evitar curtos-circuitos. Pronto, a placa está como nova e totalmente funcional novamente. Agora, vamos aplicar tudo o que aprendemos em um estudo de caso real. Uma TV de LED que não liga. Abrindo a TV, encontramos principalmente duas placas. A placa da fonte, que converte a energia da tomada para as tensões que a TV precisa, e a placa principal, que é o cérebro do aparelho, processando o vídeo e o áudio. Uma análise visual rápida na placa da fonte revela: olhem só, capacitores estufados, exatamente como vimos no início da aula. Este é um defeito muito comum e um forte candidato a ser a causa do problema. Com um multímetro, confirmamos que outras partes do circuito de alimentação estão recebendo a tensão correta até chegar nesses capacitores. O diagnóstico parece claro. Vamos então para o conserto prático. Com a TV desligada da tomada, é claro, vamos dessoldar os capacitores defeituosos da placa da fonte. Lembre-se sempre de anotar a polaridade e os valores deles. Usando o nosso ferro de solda e um sugador de solda, removemos os componentes com cuidado. Agora, pegamos os capacitores novos, com a mesma capacitância e tensão, e os posicionamos na placa, respeitando a polaridade correta. Uma solda limpa e brilhante e pronto. Cortamos o excesso dos terminais. Montamos tudo de volta na TV, cruzamos os dedos e ligamos na tomada. E aí está, o LED de standby acendeu e a TV está funcionando perfeitamente. Um conserto bem sucedido do diagnóstico à solução. Além de consertar, um bom técnico também precisa saber instalar e configurar equipamentos. Vamos pegar como exemplo a configuração de um sistema de som digital, UM Home Theater. O primeiro passo é posicionar as caixas de som corretamente no ambiente para criar o efeito surround. Depois, conectamos todas as caixas ao receiver, que é o coração do sistema. Em seguida, conectamos as fontes de áudio e vídeo, como a TV e o videogame, usando cabos HDMI. A parte final é a calibração. A maioria dos receivers modernos vem com um microfone de calibração que mede a acústica da sala e ajusta automaticamente os níveis de volume e o tempo de atraso de cada caixa de som, garantindo a melhor experiência sonora possível. Essa lógica de instalação e configuração se aplica a muitos outros eletrônicos. Pense em um roteador de internet. Você conecta os cabos, acessa uma página de configuração pelo navegador, define o nome da rede, a senha e outras configurações de segurança, ou um console de videogame. Conectar
a TV, a internet, criar uma conta e ajustar as preferências de vídeo e áudio. O princípio é sempre o mesmo: conexão física, configuração inicial via software e personalização. Entender essa estrutura básica permite que você instale e configure praticamente qualquer dispositivo eletrônico, mesmo que seja a primeira vez que você o veja. A chave é ler o manual e seguir a lógica. Chegamos ao final de mais uma aula incrível. Hoje, demos um passo gigantesco no mundo da eletrônica prática. Nós aprendemos a identificar defeitos visuais e com ferramentas como o multímetro e o osciloscópio. Vimos de perto técnicas de soldagem de precisão e como reparar trilhas danificadas em placas. Aplicamos tudo isso em um estudo de caso real, consertando uma TV de LED. E ainda demos uma olhada em como instalar e configurar sistemas de áudio e outros dispositivos. Foi muito conteúdo, mas espero que você tenha se divertido e aprendido bastante. Lembre-se, a prática leva à perfeição. Continue estudando e experimentando. Muito obrigado por assistir e te vejo na próxima aula. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Até!